Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. Eu digo sim, eu digo não, amor, eu digo é proibido, proibir, proibido, proibir, proibido, proibir, Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Sejam todos bem-vindos ao Sarau da revista Rosa Venta número 11, a revista de poesia e ficção do Cavalgando o Vento. Download gratuito nas redes sociais do nosso coletivo, @Cavalgando o Vento no Instagram, no Facebook do Inventor do Vento, de todos os autores envolvidos. O assunto, a década de 60 e 70, 1964 a 1974, a década da contracultura. Meu amigo Doug the Old, Douglas Farias. E o editorial do nosso querido Mr. Rodapé, o editor da revista. Mudar a mente ou mudar o mundo? 64 a 74, a década da contracultura. O contexto? Guerra Fria. Após a derrota do nazismo em 1945, o conflito entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo soviético. Em 1964, o filme Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, traz uma sátira ao militarismo e à crise dos mísseis cubanos, que quase culminou numa guerra nuclear. A URSS quis implantar bombas atômicas em Cuba após a Revolução Comunista de Fidel e Che, em 1962. Os americanos ameaçaram revidar. Enquanto o exército norte-americano testava drogas como armas de guerra, o professor Timothy Leary explorava em laboratório e em livros a experiência psicodélica, como expansão da consciência, especialmente as viagens de LSD. Cobaia do exército, o escritor Ken Kesey virava um dos gurus da contracultura em célebres encontros psicoloucos pela Califórnia, depois de escrever sobre ser cobaia no livro Um Estranho no Ninho, de 62. No mesmo instante, a velha América burguesa declarava guerra às drogas. Entre os antepassados da contracultura, o vovô Hermann Hesse e seus livros Siddhartha, Demian, O Lobo da Estepe, nos anos 1920, assim como a influência dos papais beatniks, Jack Kerouac, Pé na Estrada, e Allen Ginsberg, Uivo. Este, agitador cultural, parceiro de Bob Dylan e voz homossexual da esquerda hippie. Em 1963, o presidente pop dos States, John Kennedy, é assassinado por prometer acabar com a guerra do Vietnã e não o fazer. E no Brasil, em 64, e depois no Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, antes ainda na Bolívia, com o apoio dos Estados Unidos, golpes e ditaduras militares contra os movimentos de base e trabalhistas. No Brasil, Douglas, são 21 anos e 5 generais presidentes sem voto. Na mesma época, Carlos, em que a ameaça comunista da União Soviética pairava sobre liberais e outros capitalistas, a bitomania trazia uma ameaça do cabelo comprido e de uma nova música barulhenta, o rock and roll. A capital do sempre do verão do amor, em 67, é São Francisco, na costa californiana. Enquanto Brasília é a viagem futurista de JK,
inaugurada em 1960, e Paris é o epicentro da rebelião estudantil de maio de 68 contra a universidade medieval no Ocidente e contra a burocracia soviética na Rússia. O anarquismo prega: é proibido proibir, a imaginação no poder. Os hippies transformam a melancolia beatnik num humor provocativo. A liberdade de expressão busca protestar pela paz, contra o racismo, por amor livre e pela descriminalização das drogas. Gil Scott-Heron, o precursor do hip-hop, canta aqui: a revolução não vai passar na televisão, em 1970. Herbert Marcuse, um filósofo alemão marxista radicado nos States devido à Segunda Guerra Mundial, filosofa que o proletariado previsto por Marx como redenção das injustiças sociais fora comprado pela vida da classe média e pela propaganda. O dinheiro absorvendo toda a rebelião e vendendo até a rebeldia. A luta agora seria contra o tédio e a miséria, contra a tecnocracia burguesa, começando por jovens, mulheres, estudantes e outras minorias. Uhul! Aos 15 anos eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas nos telhados de Gotham City. No dia da independência nacional. Cuidado! Há um morcego na porta principal. Cuidado! Há um abismo na porta principal. Toriano! Eu fiz um quarto bem vermelho em Gotham City. Sobre os muros altos da tradição de Gotham City. No ciclo de utilidades, a verdade eu gosto. A quem ser domado em Gotham City. Cuidado! Há um morcego na porta principal. Cuidado! Há um abismo na porta principal. As canções que apresentamos na abertura do nosso sarau: É Proibido Proibir, de Caetano Veloso, e Gotham City, de Jardim Macalé, dois grandes clássicos. Agora nós vamos chamar para falar um pouquinho sobre a capa e a última capa da revista de junho-julho do COV, com as nossas super ilustradoras e desenhistas Patrícia Vargas e Nara Liege. Patinha e Nara, simbora, gurias! Buenas. Volume 11, de 64 a 74. Peguei o editorial e comecei a ler, sublinhar coisas que eu achasse que fossem interessantes para eu poder representar em desenho. E não saiu nada. Sublinhei, fiquei pensando, fui dormir. E quando eu acordei no outro dia de manhã, me veio na mente, assim, esses símbolos que estão no centro do desenho, todos juntos ao mesmo tempo, né? Alguns mudras da yoga, que simbolizam a união entre o masculino e o feminino, o pensamento zen do nada, tudo que envolvia, né? Que envolve essa coisa dos anos 60 e 70, né? Da contracultura,
do movimento dos Panteras Negras, do próprio Paz e Amor, né? E tentei colocar alguma coisa do movimento LGBT, do anarquismo, e ficou por aí. Aí eu convidei a Patrícia para fazer um desenho a 4 mãos. Como a gente não tinha muito tempo para pensar junto, eu deixei o desenho com ela e ela colocou o pensamento dela, né? Como eu li o editorial, e tem uma passagem ali que o autor, Albani, fala sobre a mãe dele, que trabalhou numa fábrica de bolas de Natal, eu resolvi incluir também, que eu achei muito bonita essa passagem, no desenho também, penduradas ali, né? E aí a Patrícia, então, terminou lindamente, assim, gostei muito do que ela fez. E ela pode falar um pouco também sobre isso. Então, foi uma viagem bem psicodélica, porque eu olhava o desenho da Nara e não vinha. E aí eu também li o editorial e tentei trazer um pouco de tudo que eu li ali, né? Alguns pontos. Ali na Kombi eu viajei, trouxe um pouco do Yellow Submarino, né? Um pouco dos Beatles, da pop art. Nas bolas de Natal fiz um Papai Noel meio psicodélico. No anarquismo quis fazer uma estrela representando o Che e o Fidel, e daí a partir dali o movimento punk junto, né? Um mar de LSD, a psicodelia ali no Planalto. Foi uma viagem boa no raio ali, né? E foi vindo. Foram ideias que foram surgindo na cabeça, um complementando o outro. Saiu esse... Posso... Claro. E esse centro que eu fiz, né, com as duas mãos assim, depois ela colocou o raio embaixo, acho que fechou bem assim, mesmo sem a gente ter falado, né? Sem ter combinado nada, porque, na realidade, foi uma tentativa de harmonizar tudo que... Uma tentativa de harmonizar toda essa confusão, essa coisa toda, né? Todo esse movimento todo que foi bem efervescente, né? Na época. E é isso. E que tu trouxe também aquela hora da caixa, né? Sim, também, porque eu coloquei uma coisa que estava dentro de uma caixa, depois eu pensei, mas ficou tudo muito encaixado, muito dentro dessa caixa. E aí veio a Paty e tirou essa coisa da caixa, né? No fim era para a caixa estar aí mesmo, né? E Papai Noel tomou uns ácidos. Saiu das bolas de Natal ali. E um pouquinho sobre o outro desenho, né, da contracapa. Essa mulher que vive na década de 60, que se entorpece um pouco nas drogas e no sexo e vive aquilo muito intenso, mas ela descobre que ela consegue acessar dentro dela mesma sem a necessidade de qualquer outra ferramenta, que ela já é tudo isso de bonito que tem no próprio ser, né? E no desenho eu quis representar ela um pouco na escuridão, por isso que eu fiz ela cinza, né, preto e branco, mas esse divino dentro dela para fora ali, através da borboleta, do beija-flor, da flor, do sol. Né? E é isso. Conforme o tio Aldo, que é o personagem que sempre comenta e explica as capas de cada volume da Rosa Venta, sobre esse desenho da última capa da Paty, diz o tio Aldo: olhos vendados para ver, sol, borboleta, da rosa à roseira, colibri na orelha. Tio Aldo, 1972. Antes de passar para a nossa próxima escritora, Paty, eu ainda vou pedir para ti falar um pouquinho do teu poema também, porque além do tio Aldo dialogar com o teu desenho da última capa, tu também fizeste na coluna Patinha, né? Tu assinaste um texto muito bonito, que é um pouco do que tu estava explicando para os ouvintes aí. Então, por favor, se quiser apresentar para o público. Posso aí. Ler o poema? Sim. Tá. Foi um tempo onde tudo era muito intenso, mas ela se entregava a viver experiências que, na verdade, não cabiam ali. Se moldava para se encaixar em grupos. Fazia das drogas ferramenta para acessar o que havia de mais bonito dentro dela.
e do sexo algo tão banal, onde descarregava tudo que ardia dentro da sua própria escuridão. Inconscientemente, ela moldava sua própria verdade dentro da verdade dos outros, para ser aceita e para ser vista. Até que chegou o tempo em que a maturidade lhe tomou conta, e com ela o entendimento que o que há de mais divino que poderia haver na vida já estava ali, dentro dela mesma. Uma força maior e que ela acessava sem necessidade de qualquer coisa além dela mesma, sem ser necessário recorrer às drogas e ao sexo. O sexo, algo tão bonito e tão sagrado. Aquele tempo passou e aquela necessidade de conhecer outros corpos e se aventurar em outros toques e sensações foram junto. Pois o tempo trouxe consciência e dali a descoberta por algo tão extraordinário, onde dois corpos podem sim se tornar em um. Unidade. Isso foi em 68. E atualmente, com 70 anos, não de corpo físico, mas mental e espiritual, ela reconhece a sabedoria, que chega e segue maturando novos pensamentos e questionamentos de uma vida em repleta evolução. Grande, Paty! Muito bem. E, dando prosseguimento, então, no nosso sarau, no nosso encontro de hoje, para celebrarmos esse volume novo da Rosa Venta, revista publicada gratuitamente nas redes sociais, pode baixar lá no Instagram, @cavalgandovento, também no Facebook, no YouTube. Esse sarau também será exibido no YouTube, Albani da Silva, Cavalgando o Vento. Vamos chamar agora essa grande parceira do COV, essa professora e dramaturga que escreveu 2 textos incríveis para a revista, com muita musicalidade, mas também falando de questões sociais dessa época tão marcante da década de 60 e 70. Com você, Sami Minuzo. Então, gente, eu escolhi algumas figuras que eu considero emblemáticas assim, na década de 60 e 70. A primeira delas que eu escolhi foi o pastor, né, uma grande figura, um grande representante dos movimentos dos direitos civis, que foi Martin Luther King. Né, ele nasceu em 1929, no dia 15 de janeiro, capricorniano. E ele nasceu no mesmo ano que algumas figuras muito importantes, né? Por exemplo, Anne Frank também nasceu em 1929. A Fernanda Montenegro, nossa atriz, né, brasileira. E o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, né? Então, são pessoas que ao longo das décadas a gente são importantes para a história mundial, para alguns países. Eu achei curioso que, né, a gente foi perdendo algumas pessoas dessas ao longo da história, né? E o Martin Luther King, ele faleceu em 1968, assassinado, né, com uma bala no rosto. Ele tinha 39 anos e ele faleceu em Memphis, em uma reunião na cidade natal do Elvis Presley. E ele nasceu em Atlanta, na Geórgia, onde também aconteceu, né, um fato muito marcante há pouco tempo, poucos anos, que foi o assassinato de George Floyd, né, que reacendeu, de certa forma, a questão dos movimentos pela igualdade racial, né, contra o preconceito, contra o racismo, etc. E em 1963 foi a grande marcha sobre Washington, quando o Martin Luther King falou para 250 mil pessoas o famoso discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho, né? E ele diz nesse discurso que o sonho dele era que os negros e os brancos estivessem ao pé de igualdade, né? Tem uma passagem até muito bonita que ele fala que ele sonhava que os filhos, né? Ele tinha 4 filhos pequenos na época, que eles pudessem andar de mãos dadas com as crianças brancas, né? Porque quando o Martin tinha 6 anos, ele tem uma passagem bem que começou, acho que foi a primeira vez que ele confrontou o racismo. Ele tinha um amigo no bairro dele, era um menino branco que ele brincava, e lá pelas tantas o pai do menino proibiu o garoto de brincar com o Martin, porque simplesmente o Martin era negro. E daí, logo em seguida, ele entrou para a escola e ele teve que ir para uma escola separada, inclusive desse amiguinho dele,
uma escola só para negros, né? Então ele lutou durante toda a vida dele pelos direitos civis dos negros e, de certa forma, isso se reflete de forma universal, né? Se refletiu até hoje. Então eu vou ler um poema que eu escrevi, inspirado no reverendo Martin Luther King, que se chama O Sonho. Nas escuras e profundas horas da noite do mundo, eles sonharam, porque desde sempre os humanos, perdidos, famintos e desorientados, soltos na imensa bola azul a bater cabeças, precisaram deles, dos que sonham, e corajosos dizem diante de 250 mil pessoas: eu tenho um sonho. São estes que são mortos, são estes que levam balas na testa, no coração, são estes que se tornam faróis à custa de seu próprio sangue. E muitas décadas depois, seus irmãos e nossos, pois estamos todos no mesmo barco à deriva, sem respostas e sem sentido. Ainda têm os joelhos no pescoço, tirando seu ar. Ainda são mortos em estacionamentos de templos de consumo. E, se mulheres, são mantidas há décadas em escravidão, nos fundos de coberturas, servindo sem ver o mundo lá fora, que afinal mudou tão pouco. E ainda, se tem uma criança, esta cairá para a morte de vários andares, esquecidas pela sinhá de esmalte brilhante nas garras. Eu tenho um sonho, o pastor disse, para a imensa multidão. Ele não veria a bala chegando. Se a felicidade é uma arma quente, o ódio é a bala que ricocheteia e sempre retorna, porque o apetite da destruição nunca se satisfaz. As balas sempre encontram os corpos negros, o ódio, mascarado na soberba de patrões ou no rancor de ver seu recreio ter que ser partilhado com quem antes só podia varrer o pátio. Seguimos batendo cabeças, atarantados parasitas da terra-mãe. Por instantes, há de se parar e ouvir ao longe o eco da voz do pastor. Eles, os que sonham, os que sonharam por nós e não viram a bala chegar, em honra deles, a fogueira do sonho deve ser alimentada. A mínima brasa urge ser perpetuamente reavivada. Só assim não seremos tragados, totalmente sugados pelo ralo implacável da desesperança. Então, esse foi meu texto em homenagem, né? E também eu quis tocar algumas questões que, embora, né, o pastor Martin Luther King tenha sido morto, né, enfim, foi sacrificado até pela sua causa, né, há mais de 50 anos atrás, essas questões ainda seguem, né, a questão do racismo, do preconceito, em vários episódios que a gente vê, né, no noticiário todos os dias. E meu outro texto é sobre outras figuras agora da música, né, que foi extremamente importante, né, a música na década de 60, 70, ajudou os movimentos de libertação, os movimentos de contracultura, sempre a música junto, e trazendo essas figuras também que até hoje a gente escuta, né, dessa década que foi tão marcante. Então, eu fiz um texto sobre a Janis Joplin e o Jim Morrison, que são, figuras assim, muito representativas dessa época e que morreram muito jovens, né? Eles fazem parte do Clube dos 27, que são vários artistas, inclusive alguns bem recentes, como a Amy Winehouse, que também morreu com 27 anos, Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, que morreu 16 dias antes da Janis Joplin, né? Claro, sempre essa questão das drogas, né? Aliada ao extremo talento que essas pessoas tinham, né? A extrema sensibilidade das suas obras, e não souberam, talvez, lidar, conjugar, né? Com outras questões, né? Então, esse texto foi uma homenagem, né? Eu imaginei como seria se Janis e Jim e outras tantas pessoas se encontrassem depois das suas viagens, né? Sem ida, aliás, só de ida, sem volta. Como que seria, né? Seria como um conto de fadas lisérgico, assim, a respeito dessas pessoas que poderiam, enfim, ter a sua mente descansando num lugar que elas almejarem, né? Depois de tantos sofrimentos e tantas viagens. Eu vou ler, então, se chama O Deserto, Janis e Jim.
Vi os dois a correrem pelo deserto. Jim tentava pegar um lagarto, debaixo daquele calor tórrido. Janice com a saia a rodopiar enquanto saltava pela areia, a bandana encharcada de suor sobre os longos cabelos. A bata branca ficando encardida. Jim só usava as calças jeans rasgadas, o peito nu com cicatrizes. O sol queimava seus braços. A franja escondia seus olhos dilatados. Alguns metros depois, o resto do bando e seus bandolins, violões, pandeiros, cabelos até a cintura, pés descalços e flores alucinógenas por entre os cachos suados. O calor do deserto lhes dava visões, mas aquele oásis ali era real. Um imenso rio a flutuar lá longe, no horizonte árido, cercado de árvores frutíferas, roseiras brancas, pássaros coloridos e a correnteza, fresca, límpida e suave. Não mais bad trips, não mais imensos, aterrorizantes vazios, após o efeito passar. Não mais calafrios, paranoias assustadoras, não mais rostos irreconhecíveis flutuando na nuvem de uma viagem só de ida. Todas as alucinações agora seriam de suaves cores. Aquele Éden era um descanso para suas mentes calejadas, machucadas de tantos pesadelos. Janice, Jim, ao todo eram 27. A água tépida os envolvia, um refrigério para suas almas que nada mais ansiavam dentro da correnteza. Todas as perguntas não tinham mais necessidade de respostas. O lagarto, com seus olhos semicerrados, observava. Foi o único que viu lá, muito longe, o escuro do céu e os relâmpagos, quase imperceptíveis no horizonte. O lagarto previu a tempestade devastadora. O lagarto correu pelo deserto, pelo real deserto, do lado de fora do Éden de Jim e Janice. Ia para algum portal de dimensões diversas. São décadas futuras, a trazer novos habitantes, rapazes de camisa xadrez, espírito adolescente, moças de vestido vermelho e maquiagem pesada, tragados pelo redemoinho que o imenso, imensurável talento forma, na extrema sensibilidade de suas mentes desprotegidas. Lá vai o lagarto, tal qual um barqueiro de Dante, pela areia do deserto, um lugar perdido onde chegaria um outro passageiro no futuro, embarcado em seu skate, um lugar que só os loucos sabem onde é. Uau. E é isso. Yeah, grande Anne! Grande Anne! Isso aí! Demais. Então a gente convida todos que estão prestigiando o Sarau para lerem a revista na íntegra, relerem os 2 poemas que a Anne acabou de ler, e ela está gratuitamente para download o PDF circulando nas redes sociais do COB, de todos os autores que estão aparecendo aí na telinha. Portanto, quem quiser contribuir aí para futuras edições da revista Rosa Venta e para todos os conteúdos do Cavalgando Vento, vai aparecer aí a qualquer momento a chavezinha Pix, pode fazer uma contribuição espontânea aí no valor que vocês quiserem e puderem para manter a arte independente, a cultura e a literatura pulsando. Vamos a mais uma música. Esta é uma canção autoral, antiga, de 2002, que eu escrevi então ainda com a minha primeira banda de rock, e agora o Cavalgando Vento vai apresentar para vocês o Blues do Cachorro Mar. É o blues do cachorro magro. É o blues do cachorro magro. É o blues. Nada de políticos, nada de tribunais, nada de polícia que não são capitais. Não importa se você é ateu ou é cristão, não importa se você é um profeta ou um vagalhão, não importa a sua cor, a sua dor e o seu nome. Chega de barreiras, chega de fronteiras. A lei é uma só existe uma lei. O mundo é da gente, não pertence a nenhum rei. Não importa se você é hétero ou é gay, faz a sua vontade, que a vontade faz o bem. No tempo de mudança
esperança está solto no ar, então é bom que a gente comece a pensar. Pense um pouco diferente e veja que o mundo é da gente. Esqueça a TV, esqueça o jornal e veja as estrelas lá no alto a brilhar. Preste atenção à voz do coração e veja se você é realmente o patrão. Preste atenção e olhe muito bem. Qual é o seu direito de querer mandar em alguém? O homem é um bicho esquisito. Tá sempre procurando por respostas, mas não sabe nem fazer as perguntas. Yeah. Graças. Dando prosseguimento então a essa viagem pelos anos 60 e 70 nas páginas da Rosa Venta, eu vou chamar agora a menina que está por trás das câmeras. Jujuba, ela assina a coluna Belinas Azuis e conta a história de uma viagem fantástica com a Celeste pela Cordilheira dos Andes, pela América do Sul, rumo a Machu Picchu. Que história é essa, Jujubinha, que você trouxe na nova Rosa Venta? Olá, então eu escrevi ali o conto chamado Celeste, né? Celeste, que é o nome do carro, né? De uma Belina azul. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é assim: várias paradas para esfriar o motor. Acredito que a Celeste parava propositalmente para aproveitarmos mais o caminho e as paisagens. As melhores fotos foram registradas nessas paradas. Essa história ela foi escrita de uma mistura entre uma história real e ficção, né? Então vai ficar essa dúvida no ar, o que é verdade, o que é mentirinha aí nessa história. Yeah! Uma viagem que também é uma viagem no tempo, né, Jujuba? Porque a Celeste tinha já viajado nos anos 70, né, com o tio Paulo, e depois a Jujuba, então, nas páginas da ficção, faz uma nova viagem contemporânea a Machu Picchu, a lendária cidade dos Incas. Agora, na sequência da revista, na página 13, nós temos um belo poema da nossa pedagoga, poeta e quase uruguaia, Little Joy. O que você escreveu, Little Joy, sobre os domínios da vida? O meu poema, ele está lá na página 13, e acho que inclusive é um bom número para a gente não esquecer, no mínimo até outubro. E eu tentei colocar um pouco no poema sobre essa mulher que vive esses domínios da época e da vida lá em 68, mas quando ela escuta a bossa nova, e mais precisamente o Caetano, ela tem essa coragem de sair, andar pelas ruas e perceber as cores, os movimentos e o sentido dessa loucura que estava em torno dela. Então eu vou ler um trecho nos domínios da vida. Encontrei muitas estrelas a me guiar, mas me cabia então reverenciar e todavia acreditar que é nessas ruas que eu quero estar, arvorando novas paisagens e caminhos. Neste maio de 68, enquanto ando pelas ruas da cidade colorida, exalando pessoas, sons e cores, noto que a vida regada à brasilidade da bossa nova é o respingo que me leva para outras épocas e pessoas que encontrei neste lugar. Reverenciando a mulher que sou e me tornei, ao som de Caetano eu grito, é proibido me proibir. Nasci e nascemos livres. Eu pareço descontrole para quem deseja controlar. Me intimida o desajuste de alinhado estar. A minha linha não é a mesma que a tua. A minha revolução vai passar na tua televisão? É isso. Valeu! Legal! Então leiam na página 13, Little Joy, nos domínios da vida.
Muito bem. Aqui, né, ao meu lado direito, com as suas flautas mágicas, com o teclado, temos o nosso camarada Antônio Ramos, Toninho. E desde o volume 10, né, Toninho, o mestre tem escrito uma coluna muito interessante chamada Notas Cosmobiológicas, né? Desde o ano passado, o Antônio contribui com a revista, né? Lembrando que a Rosa Venta foi criada em março de 2021, por mim, pelo Douglas, pela Anne, que já falou. E a gente fez uma live recentemente comemorando um ano, né? E agora estamos então fazendo esse segundo sarau aqui, virtual, online. Fizemos um para lançar o volume 10 e agora para lançar o volume 11. E desde o ano passado, o Antônio escreve para a nossa revista e nesse ano ele formatou essa coluna Notas Cosmobiológicas. Mestre, o que os astros nos dizem aí sobre os anos 60 e 70 e sobre o tempo atual? Então, um prazer. Sou um caminhante do céu cósmico vermelho, isso segundo o Sincronário da Paz, o calendário maia. E isso, de certa forma, reverbera com todo esse procedimento, com esse estímulo que se vem tendo como eu digo, em varrer o céu. E dessa forma, acompanhando o movimento dos astros como uma forma de referência para tudo que vem se desencadeando, que vem acontecendo em nosso entorno. Sendo que é interessante, porque aí eu trouxe uma fala aqui para a questão do assunto que eu intitulei Mudanças, baseado no mês do signo de Câncer, que é um signo regido pela Lua, que representa essa constante mudanças, vamos dizer assim, referenciada, simbolizada pelas suas mudanças de fase, né? Em um mês nós temos 4 fases de Lua. E essa alternância associada ao feminino. Tendo em vista, porque mais adiante no texto eu vou buscando sempre colocando essa relatividade das coisas, porque, de alguma forma, mesmo buscando elementos no céu, vamos dizer assim, buscando essa linguagem mais universal, nós ainda vamos nos deparar com os limites, não é? Quero dizer que de alguma forma, a astrologia nos auxilia em definir elementos, em nos pautar e nos dar referência de certos elementos com relação à nossa própria natureza. Está relacionado a um fenômeno, vamos dizer, que somos nós, não é? Então, como coloquei, e isso não é eu simplesmente, como costumo dizer, nós somos canais, não é? E aí vem esse texto, todo esse entendimento que somos pó de estrelas, não é? Sugerindo a nossa pequenez e, ao mesmo tempo, a importância de sermos o que somos, né? Estrelas, seres criativos, que temos em potencial toda essa capacidade de justamente fazer o mundo ser o que nós queremos que seja, não é? Então, em outro momento eu escrevi de certa forma assim, seja o mundo, não é? Porque mudar o mundo ou mudar a mente, não é? Que é justamente o questionamento maior de toda essa situação. Então, tomei alguns elementos dos ensinamentos de Buda, e então o simbolismo, vamos dizer assim, porque isso é outro ensinamento que diz que o universo ele é simbolizado, não é? Então, nós vamos nos apropriando desse simbolismo e vamos entendendo, de certa forma, alguns comportamentos, algumas manifestações que vão se
se mostrando. E a Lua, como regente do signo de Câncer, que caracterizou todo agora. Agora nós já estamos no signo de Leão, é signo do Sol, tem uma outra energia vibrando, né? Uma energia da alegria. Mas a revista foi escrita, né, Toninho, em junho e julho, né? Ela corresponde aos meses, como o Antônio está falando, né, dos astros. Ela foi escrita em junho e julho, então, né? Essa edição bimensal, né? Sim, justamente nesse período Bimestral. em que tinha essa nuvem toda, porque Canceriano. a Lua, representando o astro da noite, traz essa natureza mais fantasiosa, essa natureza mais que nos dá margem à imaginação, né? Enquanto que a energia do Sol é a energia do dia, que nos faz ver, digamos, com precisão, entre aspas, as coisas como elas são. Então, dentro dessa capacidade criativa e imaginativa nossa, porque todos temos um Sol e uma Lua, enfim, né? Podemos projetar, digamos assim, todos esses fantasmas, todos esses sonhos, por outro lado, não é? Que nos permeiam. Então, a Lua representa todo esse baú, vamos dizer, do nosso inconsciente, onde ali estão todos os elementos possíveis no universo e no nosso universo. Então, aí há um entendimento de que nós somos parte de uma engrenagem, de um sistema totalmente conectado, onde um vibra, ou a parte desse sistema vibra, e todo o sistema vibra, como a teia de uma aranha, onde um mosquitinho cai na teia, ela já pela vibração vai lá e localiza a presa. Então, é mais ou menos essa ideia de, mesmo tendo elementos que nos possam auxiliar no nosso processo de autoconhecimento, né? Como eu me refiro, existe outros elementos que nos escapam, não é? Então, esse é o grande mote da coisa, que a gente, mesmo buscando elementos, compreendamos, né, que tem outras esferas, outras dimensões a serem exploradas, e que tudo isso faz parte do nosso universo, ou multiverso, não é? Então, essa é a contribuição que a gente vem fazendo. Maravilha, mestre. O final do teu texto é tudo a ver com Cavalgando o Vento, né? E segundo o ensinamento Sioux, aconselho a abordar como uma canção qualquer coisa que encontramos pela frente. É o que a gente vem tentando fazer, né, Douglas? Nesses 10 anos de Cavalgando o Vento, completados agora em 2022. Doug the Old, o poeta Bedroom Pop. Você assina as duas colunas nesta edição da Rosa Venta, não é? Exatamente. Um é de uma coluna nova, Horácio Quiroga, que hoje ele ia ler, ele mesmo ia ler a própria coluna, né? Mas ele teve que fazer uma viagem, então ele está morando em Quintão, né? Então não dá para não conseguir contactar ele para vir falar aqui nesse Nordestão empurrou ele para trás, assim, estava vindo para Gravataó, né? Ele estava lá em Palmares, agora já tem capital imaginária. Mostarda. Para lá do Diz a página, Douglas, que funcionou. Assim, a página dele, do Quiroga? Sim. Vamos ver aqui. Enfim, mas eu acho que para agora, para esse momento, eu gostaria de ler um poema que é uma homenagem a duas mulheres, amigas e pessoas que eu amo muito, que é a Karine Lima, que inspirou esse texto, né, esse poema, e a outra é a Gabriela Bach, que inspirou a melodia, né? Esse poema eu escrevi durante um período de isolamento, mas do isolamento da pandemia, e resolvi trazer ele para a revista porque, em alguma medida, é um sonho que todos que são jovens e que continuam jovens à sua maneira, sonham, que é encontrar um lugar em que se possa viver conforme as próprias ideias sobre o tempo, sobre a vida, né? E aí, uma parceria com o Carlos, mentor do vento, e com o Antônio das flautas e teclados, eu gostaria de solfejar, melhor dizendo, esse poema-canção. Vamos lá, vamos preparar então. Vamos lá. Então, Karine, Gabi,
Lembrando, uma homenagem à singela a vocês duas. lembrando, né, que nós temos a participação especial da Karine, né? Exatamente. Uma das duas musas inspiradoras, mandou um desenho para nós incrível, né? Um autorretrato que está na página, não lembro bem a página de cabeça. Quem é que está com ela aberta agora aí? Página 8, Página 8. um desenho incrível, então agradecemos já de antemão a Karine, que está lá em Pelotas nos vendo, né, Karine? Desejar bons ventos para essa artista visual brilhante que contribuiu com a revista Rosa Venta. Olha aí, Jujuba, obrigado por mostrar o desenho. Né? Uma experiência marcante que ela teve e transformou isso, então, numa maravilhosa obra de arte. E agora o Douglas, então, retribui com o seu texto Rock Rural na coluna Chanson, Blues e Bossa. Lele, esse cara aqui. Vozes. 1, 2, 3, fui. Devo permanecer retratado. Peraí que eu acho que nós estamos no instrumento errado aí. É o pianinho, 01. Agora sim. Essa não era pra você, tá, Karine? Essa era pro Paulão dos Teclados, que é meu vizinho aqui, é o Paulão dos Teclados, né? Ele gosta assim desse som de teclado. Agora nós vamos usar o som do piano para o rock rural. Agora vai. 1, 2, 3, fui. Devo permanecer retratado em um enquadramento distinto. Estou para a esperança de uma moça que leia atentamente o que digo e distraída não antevê a esmo seu destino. Presa como está perscrutando o livro em que acredita ver reduto, um refúgio imperscrutável no trem em viagem expressa, esperando revelar-se ali mesmo entre os assentos o que disse acontecer comigo quando embarquei recanto a fundo a Via Láctea, onde vivo até hoje nada saudoso de outrora, a bordo de uma ideia própria sobre o tempo. Aê! Muito bem, muito bem. Acho que a Nara tinha falado da página do outro texto do Douglas, né? Eu só perguntei a página, essa é 29. Isso, é o... Página 8. No comecinho, né, Douglas, ali, a Pedra de Roseta, né, do Horácio Quiroga. Então é outro texto do Douglas, em busca de uma lotofagia literária, que daí a gente deixa para a galera, né, ouvir. Não vou dar spoiler. Então, gente, o nosso sarau é bem singelo, mas é uma forma de a gente apresentar aí para o público os textos da revista Rosa Venta, já em mais de um ano, né, 11 volumes, esse é o 11º volume. Então a gente convida você a ler, além do editorial que abriu aqui o nosso sarau, além do Horácio Quiroga, do Douglas, lá nas Areias do Quintão, além do desenho da Karine, também tem as odes, com alguns textos de minha autoria, claro, O Inventor do Vento. Temos também o texto que a Jujuba já falou, da Belina Azul. Temos o poema da Little Joy sobre os domínios da vida, os poemas da Anne sobre o Martin Luther King e sobre o Jim Morrison e a Janis. Temos, então, uma coluna que eu escrevi chamada Adriana Altongs, que é a nossa tradutora, ela que leva a revista Rosa Venta, né, para o mundo todo, de Gravataó para o universo. E ela escreveu 2 textos sobre a década que dizem assim: em 1974, uma loira chamada Maria passava pela Assis Brasil, fazendo bolas de Natal na fábrica. De olho nela, um operário metalúrgico magrelo de nome José convidava as gurias para as domingueiras ao som da Jovem Guarda e do Teixeirão na cachoeirinhazinha do Gravataó. 12 anos depois desse namoro, nascia o magnífico Tito Bido I, 2 Exus atrás da orelha, cabeça de vento do tempo, sopro, som e sílabas. Vush. E também a Adriana escreve: em 1964, o pequeno Silva, aos 10 anos de idade, arregalava os olhos e via, entre o ponto em que desceu do bonde e o Hospital Português do Gravataó, um batalhão de soldados, tanques e cavalos de guerra, tomando as ruas em mais um humilhante golpe de Estado militar. Ele só queria levar um carinho para o seu velho, Valmor, o mestre das geleias, que estava doente, machucaram uma perna no fogão, acidente de trabalho, na fábrica de doces, e, no meio do caminho, não tinha uma pedra, mas uma contra-revolução reacionária inteira. Ainda estamos assustados. Então, a década de 60 e 70 é marcada por essas grandes transformações
que o pessoal está falando da música, do comportamento, as experiências das mulheres, dos negros, dos jovens, mas também por grandes traumas, como as ditaduras militares na América Latina. E assim a revista segue, na coluna do Carlinhos Marques, falando sobre o voo da alma, sobre a primeira comunidade hippie aqui do Gravataó, lá no alto do Morro Itacurumim. Também temos a coluna da psicolezeira do Parcão, que vai falar sobre a questão das drogas, né? Fazem bem, fazem mal, devem ser criminalizadas ou descriminalizadas. É uma questão de saúde pública ou de segurança. Temos também o almanaque do Jamboré Jucundô, o Anarco Vovô, que diz assim: em 71, era crime todo e qualquer questionamento da democracia racial, da harmonia entre a raça branca, índia e negra no país. Suelen C. Ou seja, a questão também dos conflitos étnicos que a Anne trouxe na fala e no poema sobre Martin Luther King. Tem um amigo nosso que também diz na coluna do almanaque do Jamboré, em 72, trabalhar, trabalho, mas nem pensar em cortar o cabelo e a barba, né? Olha só. E assim nós vamos viajando por essa década no poema da Patinha também, sobre as lutas femininas. Temos a coluna do professor Linduarte, cantor, que escreveu sobre a descolonização, que nessa época também a África e os países da Ásia, como o Vietnã, né, por isso a terrível guerra, lutaram pela independência nacional, pela liberdade. E o professor Linduarte, cantor, Douglas e Antônio, meninas, escreveu sobre a independência da Ilha da Calheta Amarela. Você conhece a Ilha da Calheta Amarela? Ah, eu não conhecia até ler o Linduarte, cantor, né? Esta ilha colonizada por Portugal e que conquistou ou não a sua independência nacional em 73. Muito bem, depois a gente também tem o Corvo na Nuvem, que é uma série de desenhos e ilustrações. E, Douglas, antes que a gente encerre o nosso encontro virtual de hoje, a gente gostaria de prestar uma singela e improvisada homenagem, não é? Porque nós perdemos ontem uma das grandes vozes da contracultura e da poesia brasileira, gaúcha e mundial. Luiz de Miranda partiu para sua viagem eterna e cósmica. Qual o poema que você selecionou dele aí, Douglas? Eu selecionei o poema Pensamento. Pensamento, tudo a ver com Cavalgando o Vento, né, Douglas? Por que será, né? Por que será? Que coincidência, né? né? Talvez alguma indução inconsciente, não sei, né? Então, a Luiz de Miranda, esse pequeno improviso. No centro do vento, gira o moinho do pensamento. Força ágil e grave de um novo tempo. No centro do vento, gira o moinho do pensamento. Força ágil e grave de um novo tempo. No centro do vento, gira o moinho do pensamento. Força ágil e grave de um novo tempo. No centro do vento e do tempo. Luiz de Miranda. Dale. Muito bem. Antônio, mais algumas considerações? Queria contribuir com uma coisa boa. Opa! Vamos falar de coisa boa. Você também pode contribuir com o Pix, que é uma coisa boa, para que o COV siga criando suas músicas, espetáculos e editando a revista Rosa Venta. Por favor, Antônio. Coisa boa. Diga lá, um poema que surgiu, então, para celebrar esse dia de hoje, né, Toninho? De sarau e de revista nova disponível nas redes sociais aí. Manda para nós, mestre. Mas quanta coisa interessante, quanta coisa boa. A bala segue solta, só não vê quem a leva. Mas tem muita coisa boa. Medicina é coisa tal. Suar no Temascal, São Pedro e coisa e tal. Mas tem muita coisa boa. Relaxar, tomar sol, comer pamonha. Ser o que se é. Tem também ouvir o rouxinol, Jimi Hendrix e Brother Mike. Sentir o vento, ficar pelado. Tanta coisa boa. Sei que isso é relativo. Tudo é relativo. Mas tem tanta coisa boa. Ouvir Djavan, tomar café, ter com quem, ser o que se é.
Esse poema vai estar na Rosa Venta 12. Então ele está sendo, né, foi escrito hoje Spoiler. aqui no Esquenta, então se preparem para a primavera, né? Agora e para agosto, setembro, a Rosa Venta 12. Este ano a Rosa Venta está bimestral, né? A gente lança um volume a cada mês nas redes sociais, como já falei. Então, meninas, vocês gostariam de fazer mais uma contribuição final antes da última canção? Nara, Paty, como nossas ilustradoras e poetas. Eu gostaria só de dizer que... Por favor, vamos só a câmera. Essas coisas todas que vão acontecendo ao longo de uma revista, né? Acaba gerando outras coisas. Ontem, quando eu li o poema sobre o Jim Morrison, eu acabei entrando na internet, tinha que dormir cedo, acabei entrando e vendo um monte de coisas. O que a Paty falou sobre as coisas da mulher, o desenho que foi colocado aqui atrás dela, me lembrou a esposa do Jim Morrison, que morreu alguns poucos anos depois, com overdose. Então, assim, um pouco mais velha que 27, mas vários links, assim, a minha briga com o Antônio por causa de uma coisa que ele colocou no texto dele em relação à lua e à mulher, que eu achei machista. Então, coisas que vão se criando, que são muito, assim, ricas pra gente ir elaborando, né, e crescendo, né. E, então, é muito bom. Obrigada, gente. Nara. Little Joy, alguma consideração? Não, só para não deixar de olhar também a relação dos teus desenhos lá no fim da revista, sim. das ilustrações e com as frases do corpo. Ótimo. Anne, mais alguma questão? Mas escreveu algum poema também né, durante o sarau, que nem a Toninha? Não. Mas eu quero dizer que eu amei teu poema. Só isso. Patinha e Solzinho, né? A nossa mascote aí, o nosso amuleto, talismã, Solzinha. Mais alguma consideração sobre esse volume da Rosa Venta, sobre a escrita e o desenho? Só agradecimento, poder participar e nos expressar, né? Colocar um pouquinho para fora do que se tem aqui dentro. É muito bom. Legal. Muito bem. E a Patinha tá ali com a Solzinha, né, brincando com a girafa elétrica e a tintoreta. Olha aí. Ela fez carinho na tintoreta. Na noite tintoreta. Duas personagens que vão, então, também fazem parte desse universo imaginário do Cavalgando o Vento, também disponível em livro. A Menina do Colar e a Girafa Elétrica, desenhado pela Nara, disponível à venda na Livraria Cultura de Porto Alegre, diretamente com a gente. E a Tintoreta, também disponível o livro para encomenda direto com nós e no nosso YouTube, né? Albani da Silva, Cavalgando o Vento. Tem lá todos os videoclipes com a Little Joy, que foi quem encarnou, né? A Tintoreta nos clipes, né? Então, a gente agradece você que acompanhou essa horinha de sarau. Siga o Cavalgando o Vento nas redes sociais, @cavalgando-vento. Faça sua contribuição espontânea, se for possível, aí pela chave Pix que aparece na telinha. E também se inscreva no canal no YouTube, Albani da Silva ou Cavalgando o Vento. E para encerrar, a gente vai fazer uma canção, que é uma tradução que eu fiz sobre uma canção de 1972 do Leonard Cohen, esse grande poeta e compositor que marca essa época dos anos 60 e 70. De um disco dele muito bonito, chamado New Skin for Old Ceremony. E essa canção tem uma poesia que trata da espiritualidade, que trata também de um certo misticismo, que são coisas marcantes em todas as épocas, né? Mas que, sem dúvida, passaram por grandes transformações no período de 64 a 74. Não é, Toninho? Segura. Vamos lá? Toninho hoje se aventurando nos teclados ainda, Toninho. Bora lá. Antoine Deloquibort, né? É uma das facetas do mestre Antônio Ramos. Amor Meu, de Leonard Cohen. Pergunta ao pai, pai, posso abandonar esse meu nome? Ele está coberto de medo, todo sujo, é covarde e me envergonha. Amor meu, amor meu, amor meu, amor meu, volte atrás por mim. Amor meu, amor meu, amor meu, amor meu, volte atrás por mim.
O pai explicou, trancados na carne do corpo, suportar é o nosso teste. Agimos e ferimos, feito armas ou deleitamos umas poucas mulheres. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour revient pour moi. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour revient pour moi. Eu gritei, chorei, quero recomeçar tudo do zero. Eu quero um rosto bem mais justo, um espírito muito mais calmo. Amor é mil, amor é mil, amor é mil, amor é mil, tornada-me. Amor é mil, amor é mil, amor é mil, amor é mil, tornada-me. Eu sempre fui o mesmo, disse o pai. Eu nunca te abandonei. É só você o construtor desse templo que me faz cobrir o rosto. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. Talvez cantando esta canção podemos nos purificar e libertar. Talvez travar melhor defesa para com nós mesmos guerrear. Amor meu, amor meu, amor meu, amor meu, volte atrás por mim. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, reviens pour moi. Amor é meu, amor é meu, amor é meu, amor é meu, tornada-me. Yes, a lover, 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 come back to me. Obrigado a todos que prestigiaram o sarau da revista Mais à Venda número 11. Boa leitura e até breve! Estamos sempre cavalgando o vento! Yes, a lover, 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 come back to me. Yes, a lover, 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 come back to me.